Abra sua Bíblia, vamos direto para a palavra. Deus é poderoso. Estou aqui com toda a minha equipe, pastor Wardel, pastor Macio, pastor Osana, apóstolo, meu amigo lindo, toda a minha equipe está aqui. Se eu for falar o nome de todo mundo, a gente fica até amanhã. Vamos direto para a palavra. Abra sua Bíblia em Provérbios 22, 6. Eu gostaria que, dá uma moral para mim aqui, o pessoal do som, retorno. Me dá um ganho aqui no retorno, porque se eu não me ouvir aqui, fica bem ruim. Me ajuda aqui, fazendo um favor. Provérbios 22, 6. Glória a Deus. Gente, pode se assentar? Pode se assentar no seu lugar? Isto. Eu quero aproveitar nessa noite, como o pastor está falando, né, pastor Alex, sobre o chamado, não é isso? Chamado. E eu quero então nessa noite falar um pouquinho. Abre aí, vamos ler, depois eu já entro com a introdução. Quem achou aí? Provérbios 22, 6. Fala comigo. Eduque a criança no caminho que ela deve andar, e até o fim da sua vida não se desviará dele. Nessa noite, Pai, fala conosco. Faça assim agora, ó. Eu vou pregar em 20 minutos, mas eu preciso da sua atenção. Essa mensagem pode virar chaves dentro de você. Isso aqui não é só uma noite. É uma noite que pode trazer transformação para a sua casa. É uma noite que Deus pode mudar estatísticas na sua família. E eu quero nessa noite, em nome de Jesus, tentar pregar, pastor, para a igreja. E eu também quero tentar pregar para a nossa vida corporativa. Amém? Então eu vou, dentro dessa mensagem, falar para a igreja sobre o que é o chamado. E quero falar também para a nossa vida corporativa, porque que ela não anda. Mas eu quero falar nessa noite, eu não sei você, mas aqui, alguém conhece algum judeu? Alguém conhece? Rico ou pobre? Rico. Quem mais conhece? Rico ou pobre? Rico. Você não vai achar na terra judeu pobre, a não ser alguém que se diz se converteu ao judaísmo. Aí a gente não acredita muito não, né? A gente crê, né? Mas quem é judeu? Você não vai achar na terra um judeu pobre. E ano passado, deve ter 5 anos, pastor Alex, eu resolvi querer entender por que no nosso chamado de vida, na nossa cultura de vida, quem aqui se acredita que é filho de Deus? Muito legal isso. Mas se todos nós somos filhos de Deus, por que que nesse mesmo ambiente, né? Quem aqui é mãe, tem mais de 2 filhos? Quando a senhora ia fazer um bife lá, você não parte no meio para dar uma parte igual para cada filho? É ou não é? Eu já passei umas magrelas lá em casa, e quando a mãe tem esse carinho, não tem? Ela vai lá e dá a parte certinha para cada filho, porque a mãe é zelosa. Então, se a mãe e o pai é assim, imagine Deus no céu, como Ele seria na nossa vida? Então eu quero te fazer essa pergunta, por que que nesse mesmo ambiente então, se todos nós somos filhos de Deus, por que que tem pessoas com a vida mais ou menos e a outra ruim, boa? Se todos nós somos filhos do mesmo Deus? Quem tem essa dúvida? Só eu tenho essa dúvida? Só eu tinha essa dúvida? Se todos nós somos filhos de Deus, por que que um tem um carro velho e o outro tem um novo? Eu sou filho do mesmo pai. Por que que isso acontece? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Acorrentado jamais, eu quero falar sobre a nossa cultura, sobre o nosso comportamento da nossa vida, que Ele atua no nosso chamado, na nossa vida, no nosso ministério. E eu quero falar hoje sobre esta mensagem, sobre os 5 princípios. Eu fui para Israel junto com o pastor Jorge, e lá nasceu esse livro, e a gente escreveu o livro juntos, para entender por que que aonde o judeu chega, eles prosperam em todos os lugares da sua vida. Aonde eles colocam seus pés, a vida deles andam e caminham. E por que que também nós somos filhos do mesmo Deus, por que que nada acontece na nossa vida? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Fala comigo, 5 princípios para um novo tempo na minha vida. Quem quer receber hoje? Vamos ver durante o sermão se você vai querer mesmo. Amém? Leia comigo aí. Primeiro, coloca para mim na tela aí, fazendo favor.
Cadê o... Pode colocar aí o pessoal da mídia. 5 princípios para um novo tempo no seu chamado e no seu ministério. Primeiro, fala comigo, excelência em tudo que faz. Provérbios 22, 29. Você conhece alguém que faz o seu trabalho com cuidado e perfeição? Uma pergunta. Em pouco tempo, o seu valor será reconhecido e essa pessoa será chamada para trabalhar para reis. Conseguiu entender? Você conhece alguém essa noite que faz o seu trabalho com cuidado e perfeição? Em pouco tempo, o seu valor será reconhecido e você será chamado para trabalhar para reis. O que vocês estão enxergando aqui? Ó, que legal. Mas aqui eu posso expressar, sabe o que eu estou vendo aqui com essa vassoura? Eu não estou só vendo uma vassoura. Aqui é uma oportunidade de eu expressar quem eu sou. Ok? O que significa isso? Que você pode entregar essa vassoura para alguém aqui na igreja, o pastor Alex pedir ela para varrer a igreja, e ela vai chegar aqui e fazer assim, ó. Nossa, o pastor me colocou na escala para varrer a igreja depois da conferência Acorrentados. Nossa, Deus do céu, eu não estou nem afim de varrer essa igreja, misericórdia. Foi proposital, viu? Agora você pode entregar essa mesma vassoura para outra pessoa, e ela chegar aqui e fazer assim, oh Deus, obrigado. Meu pastor me deu essa oportunidade para limpar essa igreja. E aqui eu vou expressar o meu melhor para Deus. Eu vou expressar excelência em tudo que faz. Então eu comecei a entender por que o judeu prospera onde ele passa. Na sua vida financeira e no seu ministério. Entrega essa vassoura para alguém aqui e você vai descobrir o chamado dela. Você quer descobrir o chamado de alguém esse ano, pastor? Comece a entregar vassouras para essa igreja. E você vai conseguir entender, porque pessoas estão achando que chamado é subir no altar e pregar. Não, seu chamado começa aqui embaixo. Seu chamado começa com a vassoura. E com a vassoura, Deus vai expressar aquilo que Ele quer fazer em você. Mas primeiro Ele vai te entregar, sabe o quê? A vassoura. Excelência em tudo que faz. Você quer prosperar esse ano? Qual que é a cultura do Brasil? Você vai trabalhar numa empresa? A cultura do brasileiro é chegar atrasado, roubar do patrão, entregar atestado médico e viver uma vida de ruína. E olha o que a Bíblia está dizendo. Você conhece alguém que faz o seu trabalho com cuidado e perfeição? Fica tranquilo, que em pouco tempo eu vou honrar a sua vida. Mas agora onde que Deus vai medir você primeiro, irmãos? Com a vassoura. Se você for excelente com a vassoura, daqui a pouquinho Ele te dá um rodo. Se daqui a pouquinho você for excelente com o rodo, daqui a pouquinho Deus vai te dar outras funções, vai te dar um carrinho para você limpar. E daqui a pouco Ele vai te dar uma empresa para você administrar. Mas o problema das pessoas, sabe qual é o problema? Sabe por que o Brasil está acorrentado? Porque a gente chega na empresa, a gente faz tudo errado. Eu não sei se é mesmo Brasil que eu estou falando. Chega atrasado, rouba do patrão, e você está achando que Deus vai te prosperar? Você acha que você vai ter algum chamado nesse lugar que você está? Nenhum. Chega na igreja, só faz fofoca do pastor. Chega na igreja, só faz contenda. Chega na igreja, só arruma problema. E você quer viver o chamado esse ano? Aonde o seu pastor te colocar, faça com excelência. Você está lá no som? Faça com excelência. Você está aqui tocando o teclado? Faça com excelência. Você é um intercessor? Faça com excelência. Pastor, agora me mostra na Bíblia. Vamos para a Bíblia. José chegou na casa de Potifar como o quê, irmãos? E saiu de lá como o quê? Não, saiu de lá como escravo também. Ele chegou na casa de Potifar como e em pouco tempo o que aconteceu? Potifar colocou ele para governar a casa dele. Passou um pouquinho, ele é acusado de adultério. E ele vai para onde? Para a cadeia. O que acontece na cadeia? A cadeia prospera. Depois da cadeia, governo. Sabe o que eu quero te ensinar essa noite? Quando Deus enxergar aquilo que você faz com qualidade, Ele vai soprar o seu nome sobre a terra. Reis vão vir atrás da sua mão de obra. Mas enquanto você continuar um lambão, esquece que alguma coisa vai acontecer na sua vida. Principalmente no seu ministério. Principalmente se você faz as coisas da igreja de qualquer forma. Eu gosto de contar essa história porque essa história é verídica. E eu acho que ela abre o nosso entendimento.
Tinha uma mulher que vendia bolo de pote na porta do meu culto. O amor da minha vida chegou ali. E sabe o que aconteceu? Ela vendia bolo de pote. Irmãos, presta atenção. E sabe o que aconteceu? Ela nunca vendeu bolo de pote nenhum. E um belo dia, eu falei, Deus, mas por que essa mulher nunca vende um bolo de pote? Por que ela não vende nada? E eu resolvi, pastor Alex, ir lá na casa dela. E quando eu chego na casa dela, sabe o que acontece? Tinha mais de 15 cachorros dentro de casa, cheio de xixi, cheio de cocô. E eu virei para ela e falei, irmã, nem o Satanás compra seu bolo de pote. Não leva esses demônios lá na porta do culto mais. Sabe o que é isso? Excelência em tudo que faz. As mulheres vão me entender. Eu morava no Belvedere. E a minha esposa saía, sabe de onde? Ela saía do Belvedere e ia para Pedro Leopoldo, sabe para fazer o quê? Sobrancelha. E eu virei para minha esposa e falei assim, você deve beber água de pinico, você não pode ser normal. Mas as mulheres que estão aqui vão me entender. A resposta dela foi o quê? Se você achar alguém que faz com tanta excelência, eu paro de ir lá. Está conseguindo entender? A excelência tira uma mulher daqui do Belvedere e leva para Pedro Leopoldo. É o que a Bíblia está te garantindo aqui nessa noite. Aonde você colocar suas mãos e você fizer com excelência, Deus vai abrir as portas para você em 2026. Aonde você passar, você vai deixar a marca da excelência. E o céu vai promover a bênção e o favor do céu sobre a sua vida. Você que sonha ser um pastor, sonha ser um missionário, quer prosperar, seja excelente com seu pastor agora. E aí sim você vai ver o seu chamado daqui no futuro. Presta atenção, eu estou na Lagoinha, 29 anos faz agora. Sou pastor voluntário. Sabe por quantos anos que eu oro para uma conferência? Sabe quantos anos, pastor? Quer saber? 26 anos. Só que Deus permitiu, há 6 anos atrás, depois de 22 anos, quase 23, né? Que 29 agora. Então, 22 anos. Mas sabe o que Deus estava fazendo comigo nesses 22 anos na Lagoinha? A gente já fez essa conferência na África, no Chile. Vamos fazer em Londres, vamos fazer em Porto, fizemos em Portugal. Onde você imaginar no Brasil? Mas primeiro, para que o meu chamado fosse estabelecido sobre a terra, eu tinha que frutificar com o meu pastor e na minha casa. Se você não é frutífero aqui, você não vai para lugar nenhum. Mas você quer exercer seu chamado em 2026? Sim ou não? Seja frutífero aqui na IBTA. Faça tudo com excelência. Aonde você colocar suas mãos, faça com excelência. Está limpando o banheiro? Faça com excelência. Segundo, não, mas deixa eu só te contar a última história, o que é excelência no que faz. Tinha uma igreja, pastor Del, esqueci o nome da cidade, nos Estados Unidos, pastora Sandra. E o pastor estava muito velho, mas tinha um cara no estacionamento da igreja. Todo mundo que chegava no estacionamento, ele sabia pelo nome, abraçava e orava para as pessoas. E ele fazia isso, não participava de culto nenhum, mas estava lá no estacionamento cuidando da igreja. Chegava alguém triste, ele orava. O que foi? Seu olho está diferente? Orava. O pastor da igreja morre. E eles fizeram uma reunião, porque era uma igreja por votação. Sabe quem que é selecionado para ser o pastor da igreja? O irmão que estava no estacionamento. Excelência em tudo que faz. Quer viver o seu chamado? Começa a viver ele agora com excelência. Começa a viver agora, porque Deus está enxergando. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, observando os bons e os maus. Segundo princípio, fala comigo, ter um bom nome. Olha o que Salomão entendeu. Mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. O ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Se eu te falar aqui nessa noite, Fernandinho Beiramar, o que você entende? O que ele é? Traficante. Que legal, você já entendeu que ele é traficante. Por que isso? Olha o que Salomão está dizendo. O que vale na vida não é você ter dinheiro no bolso. O que vale na vida é você ter um nome. Não é ter dinheiro, dinheiro não abre porta, mas o seu nome abre porta. O seu nome abre porta.
Então, todas as vezes que as pessoas falam o seu nome, elas associam você ao que você é. O que a palavra de Deus diz? Que a árvore vai ser conhecida pelos frutos. Então vai chegar um tempo na sua vida que não vai adiantar você dar testemunhos para os outros. Os seus frutos vão falar mais alto por você. Eu acabei de falar, Fernandinho Beiramar, você falou ladrão, bandido. E se falar o seu nome aqui hoje, será o que as pessoas vão te associar? Enrolado? Tudo que faz não paga? Mal pagador? Nós estamos falando de libertação, irmãos. Vocês estão achando que libertação é só colocar a mão na cabeça de uma pessoa e expulsar o demônio. Mas às vezes hoje precisa de expulsar comportamentos em você. Você quer viver o chamado de Deus esse ano, mas está devendo os outros, dá cano, está devendo a irmã da cantina da igreja, mal pagador, sem vergonha, e quer viver o chamado de Deus? Criatura e renascer, uma nova criatura em Deus. Matar a velha criatura e reviver uma nova criatura em Deus. É isso. Então, presta atenção. Se você procurar um judeu, tudo que ele marcar com você, ele cumpre. Se você marcar de pagar hoje, é hoje. Se marcou de abrir igreja às 8, é às 8. Marcou para chegar, para passar o som, é 5, é 5. Está conseguindo entender que o seu chamado, ele não está sendo medido por grandes coisas. Às vezes o seu chamado está sendo medido pela sua falta de comprometimento. E você está achando que precisa do pastor Alex te dar um banho de óleo e derramar um óleo na sua cabeça. E às vezes nós estamos derramando óleo na cabeça de gente que nem caráter tem. Mas daqui a pouquinho, sabe o que vai acontecer? O seu nome vai ser propagado, sabe aonde? Nos meios das ovelhas. Porque as ovelhas vão começar a falar quem você está sendo. E aí sim você vai exercer. Sabe por quê, irmãos? Porque senão a gente vem aqui e eu vou profetizar. Não, eu vim aqui para profetizar. Mudança dentro da sua vida. Mudança dentro da sua casa. Mudança de comportamentos. A gente quer ter filhos abençoados, sim ou não? Quem quer ter filhos cheios do poder de Deus? Irmão, todos nós. Agora, os seus filhos estão vendo você cheio do poder de Deus? Está conseguindo entender? Às vezes você não tem caráter, mal pagador. A sua casa é um ambiente didático. O seu filho aprende com o que você faz. Seu filho vai aprender a ter horário esse ano, vendo você sendo compromissado esse ano. Seu filho vai aprender a orar, vendo você orar. Não é o pastor que vai ensinar o seu filho a orar. Seu filho vai aprender a ter caráter, não é com o pastor, ele vai aprender com você. Seu filho vai aprender a ter comprometimento, não enxergando o pastor, mas enxergando você, que está com ele todos os dias. Ter um bom nome. Então daqui a pouco, os seus filhos vão viver debaixo do legado daquilo que você deixou. A maior lição que eu recebi na vida, meu pai era policial, e a minha mãe morreu. Minha mãe morreu, tinha cartão de crédito e devia. E eu virei para o meu pai e falei a pior besteira do planeta. Virei para ele: pai, defunto não paga dívida, não? Você é doido, vai pagar os trem da minha mãe? Ele virou para mim e falou assim: deixa eu te falar com você uma coisa. A sua mãe tem 45 anos, uma conta no Bradesco. Até fazendo propaganda para o Bradesco. E agora, no final da vida dela, eu vou deixar um lastro de derrota. Já está tudo pago. Já está tudo resolvido. Vocês não vão ter pendências do inferno nas mãos de vocês. O gerente testemunhou: ó, o pai desse menino veio aqui e pagou tudo. Então vai chegar um tempo que o seu chamado vai ser conectado à sua responsabilidade agora. Gente irresponsável não vai viver nada daquilo que Deus tem para a vida dele esse ano. A primeira coisa que Deus quer no seu chamado chama-se responsabilidade. Terceiro princípio. Coloca para mim, por favor. Você precisa aprender a ser. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quem pensa que pode vencer na vida sozinho, vai fracassar totalmente. Mas quem procura ajuda e pede conselhos, será bem sucedido. Então o judeu, quando ele vai fazer alguma coisa, ele procura ajuda com alguém. Se você for em Israel, os anciões ficam sentados nas praças públicas, fazendo sabe o quê? Esperando os jovens para ir lá pedir eles conselhos.
Então os jovens vão até os anciões e falam: ancião, eu estou querendo casar com esse menino feio aqui, o que você acha? Aí o ancião fala assim: não vai dar certo, o temperamento dele não conecta com o seu. Sabe o que o jovem faz? Termina o namoro. Olha o que a Bíblia está dizendo. Você conhece alguém? Quem pensa que pode vencer na vida sozinho vai fracassar totalmente. Mas quem busca ajuda e recebe conselhos será bem sucedido. Quer a senha para o seu chamado esse ano? Eu quero falar para os jovens abaixo de 20 anos. Levante suas mãos. Quem está aqui? Jovens, 25, levanta a mão. Isso. Quer viver o sobrenatural de Deus? Obedeça o seu pai e sua mãe, boca suja. Sabe qual é o nosso problema dessa geração de hoje? Vocês não querem ouvir os anciões da sua casa, o seu pai e a sua mãe. Sabe por que a vida de vocês não caminham? Presta atenção, eu falo isso direto. Mãe tem detector de demônio no nariz. Sim ou não? A mãe cheira assim e fala assim, ó: pode terminar que isso é demônio, minha filha. Eu já cheirei. Mas sabe qual que é o seu problema? Que a sua mãe te dá um direcionamento e você não escuta. E aí sabe qual é o problema? Vai perecer. Quer viver o seu chamado? Quer viver as promessas de Deus? Se você não consegue ouvir a sua primeira referência que Deus te deu na terra, que é o seu pai e sua mãe, como é que você vai conseguir ouvir seu pastor e Deus? Como você vai conseguir ouvir alguém? Se a primeira referência que Deus colocou na terra é o seu pai e a sua mãe para você honrar, você não honra. O problema é que esse versículo, honre o teu pai e tua mãe, isso é promessa. Sabe o que ele está dizendo? Que os seus dias serão plenos, que seus dias serão longos, serão prolongados de bênção e de favor de Deus. Mas nós estamos vivendo um tempo comportamental, que esses meninos acham que vocês estão mexendo no celular, que vocês sabem mais do que a mãe e o pai de vocês que não sabem. Deixa eu dar uma ideia para vocês, vocês não sabem de nada, vocês são cambada de vacilão. Tinha uma menina no meu culto, e ela chegou lá, falei: não casa com esse menino aí que ele não presta, só. Ele é preguiçoso. Aí sabe o que ela fez? Foi lá e contou para ele. PA saiu aí, né? Ei, tá saindo o PA aí normal? E aí ela contou para ele, rapaz, e ele era bombadinho e me esperou na porta do culto. E eu falei: vai dar ruim, eu vou ter que lutar capoeira aqui. E aí ele chegou perto e falou assim: você me falou com a menina que eu não trabalho. Eu falei: rapaz, você é preguiçoso, me mostra sua carteira assinada. Ela tinha 2 Kinder Ovo. Nada contra, irmãos, casar com uma mulher solteira que tem filho, nada contra. Só que para casar com uma mulher que tem 2 filhos, o cara tem que ser 3 vezes mais homem do que eu. Porque ele tem que assumir a mulher e tem que ser homem para assumir os filhos também, sim ou não? E ele não era homem para assumir nem ele. Aí ela quis ouvir o direcionamento, sim ou não? Casou. Eu fui lá, mas a minha esposa fizemos o sinal da cruz assim, ó. Tá casado. 3 meses depois ela separa: pastor, o demônio levantou lá em casa. Falei: mentira. O demônio estava de férias coletivas no inferno. Não vem com essa conversa. Você quer viver o chamado de Deus esse ano? Você precisa aprender a ser direcionado pelos seus pastores e líderes. O problema é quando o pastor vai te direcionar, você não quer ouvir. Quando o pastor quer te dar instrução, você não quer ser instruído pela instrução. O maior problema nosso hoje é querermos viver o nosso chamado sozinho. E ninguém anda sozinho, irmão. Olha o que a Bíblia está dizendo: quem pensa que pode vencer sozinho, vai fracassar totalmente. Mas quem procura ajuda e pede conselhos, será bem sucedido. Quer ser bem sucedido? Converse com a sua mãe, com seu pai: mãe, estou querendo namorar com esse cara, o que você acha? Se a sua mãe falar não, não namora. Quarto, fala comigo: aprender, ser corrigido. Quem rejeita a correção, Provérbios 3,18, acabará pobre na desgraça. Mas quem aceita a repreensão, será respeitado. Se você corrigir um judeu, sabe o que ele faz? Ele vira seu inimigo. Eu não sei se isso acontece aqui. Dá um banco. Eu não sei se existe isso mais na igreja. Existe esse negócio de dar banco agora? De vez em quando. Na Lagoinha, o pastor Márcio me deu um banco de 2 anos, irmão.
Eu fiquei 2 anos de banco, nem porque eu pequei, só porque eu fui atrevido. E sabe o que aconteceu? Quem assistiu os cultos da Lagoinha lembra que ele entregava uma taça para os pastores orar. Quem lembra disso? Ele terminava o culto e entregava a taça. Gleice, durante 2 anos, eu chegava no culto, ele me entregava a taça, você tinha que pegar a taça e ficar orando por 2 horas. Eu e minha esposa começamos a chegar atrasado no culto, eu chegava atrasado, para não pegar a taça. Aí passava um pouquinho, eu chegava e falava, Adelso, vai para a taça. E durante 2 anos, irmão, eu pegava aqueles pedidos de oração e amaldiçoava o meu pastor, xingava de ódio, que eu já não aguentava mais ficar 2 horas ali orando. Mas chegou um dia que a chave virou dentro de mim. Meu pastor não estava me corrigindo, ele estava me melhorando. E aí eu mudei a minha oração. Deus, obrigado. Olha o que o meu pastor está me entregando. Ele está me entregando o pedido de toda essa igreja. Deus, eu venci, passei no processo. Ele falou, pode voltar a fazer seu culto, está livre do banco. Sabe qual é o nosso problema? Nós não estamos prontos para ser corrigidos. A gente corrige alguém dentro da igreja hoje. Eu não sei se está acontecendo isso aqui, pastor Alex, mas lá na Lagoinha está acontecendo. Você corrige uma pessoa, sabe o que faz? Pastor, Deus está me soprando para outro ministério. É um novo tempo na minha vida. Quer viver o seu chamado? Quer viver o seu chamado? Então fala para mim, pastor Alex, me corrija mais. Será que você está disposto a ser corrigido? Será? Será que você está disposto mesmo a ser corrigido? Seu pastor colocar o dedo nos seus... Fala assim, está errado o que você está fazendo. Isso precisa de ser mudado. Mas o que nós estamos vivendo é esse tempo. De pessoas insubmissas. Mas está querendo viver o chamado. Não consegue respeitar o pastor. Não consegue respeitar o líder de célula. Não consegue respeitar a senhora que está lá no banheiro, organizando a fila. E quer viver um chamado esse ano? De verdade? Você não aguenta. Porque na hora que aparecem pessoas para falar, se Jesus estivesse aqui, todos nós teríamos dificuldade de andar com ele. Você lembra quando ele encontra com aquela mulher e fala com ela assim, cadê seu marido? Ela vira para ele e fala assim, eu não tenho marido não. Jesus falou, sim, você está certa, que você não tem marido, pois já teve 5, e o 6º que você está aí também não é seu. Então Jesus corrigia as pessoas na lata. Jesus dentro da casa de Zaqueu, hoje vai ter salvação nessa casa. Jesus estava falando uma das maiores afrontas, porque todo mundo sabia que Zaqueu era ladrão, e Jesus disse, fala o quê? Ô gente, Zaqueu era ladrão, mas agora vai pagar tudo que roubou. E quando as pessoas te corrigem, quem você se revela? A gente quer viver um chamado, irmãos, mas viver um chamado esse ano tem a ver também com ser corrigido. Sabe o que significa ser corrigido? Mudar a sua rota, aceitar as correções que o céu tem para a sua vida, aceitar o favor daquilo que Deus tem para você. Às vezes você não está vivendo o seu chamado, sabe por quê? Porque você não aceita ser corrigido. Você acha que do seu jeito que está certo. Quantas vezes eu achei que estava na Lagoinha, eu estava achando que eu era o cara, eu não era ninguém. Eu precisava de entender que eu tinha um pastor, e quando eu ando debaixo daquilo que aquele meu pastor quer, meu irmão, tudo anda bem, tudo vai para frente. A submissão é algo pleno sobre a terra. E às vezes você ainda pode ser uma pessoa, às vezes está talentosa, cheia do poder de Deus, mas sabe o que acontece? Essa chave precisa ser quebrada dentro de você hoje. De repente a rebeldia faz parte de você. De repente você está cheio de traumas aí, irmão, precisando ir num psicólogo, num psiquiatra, tomar um remedinho, rapidinho você vai resolver seu problema. E não há problema nenhum com isso. Agora o que não dá é você estar aqui, começando o ano e dizendo que quer viver o chamado, mas é cheio de problema para ser corrigido. Você não consegue ser corrigido. Quinto, e a gente encerra. Fala comigo, seja generoso. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando mais pobre. Se eu perguntar essa noite, eu posso perguntar porque eu não sou o pastor aqui da igreja mesmo, mas quem é dizimista fiel aqui? Levante sua mão. Pastor, nem olha para trás não, que você vai desmaiar. Você quer viver o seu chamado esse ano? Sim ou não? O chamado da sua casa? Chamado tem a ver com dinheiro. Sabia disso? Para você exercer seu chamado, você precisa de quê?
Dinheiro, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Para mim viajar eu preciso de dinheiro. Eu sou pastor ainda voluntário na minha igreja, não recebo nenhum salário. 28 anos voluntário, eu preciso de dinheiro. Agora, como que Deus vai abençoar o seu chamado, a sua casa, a sua vida? Você já entendeu a regra, só que você não cumpre. Você é infiel. Então eu vou te responder agora, por que Deus dá bifes para um e para outros não dá? Não é porque Ele não quer dar. É porque Deus é um Deus sistêmico. E Ele disse, está aqui o pastor Alex, vem cá pastor. O pastor aqui dessa igreja, ele pode orar para mim ser abençoado financeiramente, sim ou não? Sim ou não? Não pode. Não. Porque essa bênção não está ligada na mão de um pastor. Essa bênção está ligada às suas mãos. Essa lei é uma lei áurea sobre a terra. Se um macumbeiro, se um mundano trazer os dízimos, o céu vai derramar sobre ele, porque isso é um mandamento. Trazer o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Se você fizer isso, Deus é que vai abrir as janelas dos céus e não o pastor. Agora, depois que você obedece com a oração dele, prepara que vai vir mais chuva ainda. Mas sem semente, esquece. Obrigado, pastor. Está conseguindo entender? Pode orar aí, pede um pastor para orar para você a vida inteira para você prosperar. Não existe oração para prosperidade, existe movimento de obediência para a prosperidade chegar. É totalmente diferente. E tem gente que entra ano e sai ano, está vivendo uma vida miserável na igreja, o ministério não rompe, as coisas não fluem, sabe por quê? Porque você é infiel. Você é infiel. Isso é libertação. Acorrentado jamais, você não consegue semear. Você não consegue ser generosidade. Sabe o que é generosidade? É você ser generoso com seu vizinho. É você vir para a igreja com um carro vazio e sabendo que tem gente vindo a pé. Isso é generosidade. É você poder servir a sua família, a igreja, a casa que você serve. Isso é generosidade. Agora nós estamos vivendo um tempo que as pessoas são infiéis a Deus. E está cantando, abre as comportas do céu. O anjo da mangueira está assim, posso mandar água aí não. Não tem semente. E você está esperando que Deus vai fazer? Irmãos, não vai fazer. Deus só trabalha cumprindo os propósitos da sua palavra. E a sua palavra está dizendo, se você for fiel no pouco, Ele vai te colocar onde? Olha, você já sabe de cor, mas por que você continua infiel? Por que você continua infiel? 2 Coríntios 9,6, tudo aquilo que eu plantar pouco, pouco eu vou ceifar, mas aquilo que eu semear com abundância eu vou. Olha que legal, mas você continua vivendo. É igual você pegar, ué. Os meninos estão aqui no som, lá na minha equipe não toca. Se não for dizimista, não toca. Os músicos é dizimista? Eu acho que não é não, vocês tremeram na base aí. Estou brincando. Os diáconos, os obreiros que estão aqui, são fiéis? Porque nós temos que ser padrão, irmãos. Você quer exercer o seu chamado? Você tem que ser o padrão para as pessoas. Está conseguindo entender? Você quer que as pessoas sigam o seu padrão, mas você é o padrão para ensinar alguém alguma coisa? Porque cobrar é fácil. A minha equipe está aqui, eu sou o primeiro a dizimar. Aí eu tenho autoridade para chamar a atenção dos que não fazem. Por que você não está vivendo o sobrenatural de Deus? Por que Deus não rasgou o céu sobre a sua vida? Porque você é infiel. Você viu que o glória a Deus diminuiu agora? Todo mundo ficou quietinho. Mas eu quero encerrar essa noite dizendo, foi um homem, uma mulher, pode tirar aqui para mim o meu material aqui, minha Bíblia, que eu já vou encerrar. Teve uma mulher, ela trabalhava de assistente social dentro de um presídio. E ela começou, pastora Sandra, ir para os presídios, e todo presídio que ela entrava, tinha os sobrenomes Max Jukes, tinha Jukes. Ela falou assim, gente, será que isso é uma família? Olha o que ela descobriu. Olha para mim, põe aí para mim a primeira frase, aquela vermelha, não, a vermelha. Olha o que ela descobriu, a outra, corre. A vermelha. Isso, olha o que ela descobriu. Max Jukes era o quê? Se casou-se com uma mulher, mas foi feita uma pesquisa com mais de quantas pessoas da família dele? Dos seus descendentes foram investigados. 310.
morreram em extrema pobreza. 150 tornaram-se criminosos. 7 assassinos. 100 ficaram conhecidos como beberrões. E mais da metade das mulheres, prostituta. Os descendentes de Max Jukes custaram mais de $1.250.000 ao governo norte-americano. Sabe o que é isso? Infiel, não queria os princípios de Deus. E essa mulher ficou tão revoltada, ela falou assim: eu preciso de achar alguém. Isso aqui está na internet, irmão, esse cara é verdadeiro, tá? Max Jukes é verdadeiro, não é um conto do pastor Adelson. Só que essa mulher ficou tão louca, ela falou assim: eu preciso de achar um jovem que nasceu perto desse cara e que escolheu outro caminho, de obedecer aos princípios de Deus. Olha o que ela descobriu, coloca para mim. Jonathan Eduardo foi o quê? Contemporâneo de Max Jukes, sendo o quê? Cristão consagrado, deu a Deus o primeiro lugar na sua vida, casou-se com uma mulher piedosa. Cerca de 1.394 dos seus descendentes foram igualmente investigados. 295 receberam diplomas universitários. 3 se elegeram senadores dos Estados Unidos. 3 governadores estaduais. 3 ministros enviados às nações estrangeiras. 30 juízes. 100 advogados. 56 médicos. 75 oficiais de carreira militar. 100 foram missionários e pregadores famosos, bem como autores destacados. Cerca de 8 desempenharam função pública, sendo que 3 foram prefeitos de grandes cidades, vindo um deles ser vice-presidente dos Estados Unidos. Nenhum descendente de Jonathan Eduardo causou problema aos Estados Unidos. Sabe o que eu quero profetizar nessa noite? Que o seu comprometimento com a sua vida e a sua casa e o seu chamado vai fazer isso acontecer na sua família. A derrota não vai fazer mais parte da sua casa. Eu quero profetizar um ciclo novo, mas um ciclo novo, ele não só acontece debaixo de oração, ele acontece debaixo de uma conduta. Um ciclo novo só acontece debaixo de responsabilidade. Você só vai viver o extraordinário quando você massificar essa carne, quando você quebrar as cadeias, quando você quebrar comportamentos doentios. O seu pai batia na sua mãe, mas não, você agora não bate, você é um novo homem. Na sua casa ninguém estudou, mas a partir de agora você vai estudar. Na sua casa ninguém teve diploma universitário, mas vai ter. E eu quero orar para o futuro presidente do Brasil estar aqui dentro, ele pode estar aqui dentro hoje. Os próximos governantes, os próximos médicos, os próximos juízes. Mas isso só vai acontecer através de quê? Do seu comportamento ser mudado. Quando eu lembro disso, eu lembro do meu pai. Meu pai nasceu muito pobre. Muito pobre. Muito pobre. Mas ele tinha um sonho de estudar os irmãos e a família. Meu pai trabalhou de pedreiro no Mineirão, para você ter ideia, ele e a família. E ele sustentava o meu avô, meus tios, mas através da motivação do meu pai, todo mundo da polícia todo mundo da família se tornou polícia. Sabe por quê? Porque meu pai batalhou. E a maior herança que meu pai deixou. O demônio tenta parar, mas não vai parar não, está amarrado. Mas a maior herança que meu pai deixou, sabe o que foi? Não foi o dinheiro que ele deixou, a casa que ele deixou. Foi o combustível que ele deixou aqui dentro. Ele deixou um combustível tão poderoso aqui dentro. Você pode, você vai chegar, você vai acontecer. Tudo que você quiser em Deus vai dar certo. Nós queremos filhos fortes, mas fabricamos fracassados dentro da nossa casa. Nós queremos filhos cheios do poder, como Jonathan Eduardo, mas a sua boca é uma derrota dentro da sua casa. Você quer que a sua casa viva o chamado. Então a coisa mais forte que eu tenho, que eu carrego, é o Manuel Raposo de Oliveira. Manuel Raposo. E gritava no meu ouvido: você pode, ninguém pode fechar a porta para você. Ninguém pode paralisar você. Ninguém pode parar você. A não ser o céu pode te parar. Só se submeta ao céu. Seja humilde, seja simples, respeite as pessoas. Mas ninguém pode
parar o chamado daquilo que eu tenho na sua vida, na sua casa. Oh! Quebre as cadeias essa noite. Às vezes você nasceu num lar falido, num lar derrotado. Não fica usando isso como desculpa. Olhe para a palavra de Deus, porque ela gera isso em você. Eu sei que não é fácil, porque você nascer num lar complicado, eu sei que é mais difícil ainda. Porque só nós que nascemos sabemos a dificuldade. Não é brincadeira. Eu tive uma mãe macumbeira e eu sei o que é isso. O que o diabo fez na nossa casa. Mas eu vim aqui nessa noite, com o acorrentado jamais, trazer uma palavra para você, que pode trazer um destino para a sua vida. O seu comportamento muda a história da sua família. O seu comportamento. Se você sair daqui hoje, disposto a mudar o seu comportamento. Eu estava até falando esses dias, mas eu não quero falar, gente. A gente tem que tomar cuidado com o que o governo está querendo fazer com a cabeça da gente. Eu sou contra a Bolsa Família? Não. Nunca fui. Porque se eu precisar também eu vou lá e pego. Mas sabe o que está acontecendo? Não se acostuma com a Bolsa Família. Porque se você acostumar com ela, você nunca vai acreditar que você pode ser melhor do que você é hoje. Está conseguindo entender? Eu não estou te dizendo que você não pode usar. O que eu estou te dizendo é que está nascendo uma nação de sem vergonha, que quer ficar mamando R$600, e você está perdendo a capacidade de ganhar 5, 10, 15, 20 mil por mês. Sabe por quê? Porque você se limitou a ganhar uma ajuda. Eu não estou dizendo que essa ajuda não pode ajudar. O que eu estou dizendo é que essa ajuda não pode ser eterna na sua vida. Ela não pode ser eterna. Ela vai ter que acabar a partir de hoje. Ela vai acabar a partir de hoje. Ela vai acabar na sua casa. Sabe por quê? Porque você pode sair daqui hoje e começar a fazer chup-chup gourmet. Você pode fazer bolo de pote, você vai ganhar muito mais. Isso é uma libertação da mente. É uma libertação de comportamento. Pastor, essa palavra é para mim. Fica de pé, eu quero orar por você. Deus quer quebrar cadeias aqui hoje. E para quebrar cadeias, você resolve sair de dentro desses lugares. Você resolve sair como aquele paralítico no tanque de Betesda. 38 anos esperando que alguém fizesse alguma coisa por ele. Aquele cara viu gente ser curada, viu gente ser promovida, gente ser abençoada, mas ele não pôde pular e nadar. É o tema do Acorrentados 2026, fortalezas da mente. A ponto de Jesus chegar perto dele e falar assim: o que você quer que eu te faça, meu filho? Não, porque não tem. Não, eu te perguntei o que você quer. Ele já tinha esquecido, até queria ser curado. E tem gente aqui assim hoje, que até esqueceu que existe uma graça soberana de Deus sobre você. E áreas na sua vida vão ser mudadas aqui hoje. Pastor, essa palavra é para mim. Eu preciso de mudar meus comportamentos 2029, 2026, para que eu possa viver o chamado dos céus. Vem para frente, eu quero orar por você. Sai do seu lugar. Isso, só corajoso que vem, irmãos, porque mudar comportamento não é para qualquer um. Mas eu quero mudar meus comportamentos. Saia do seu lugar, venha para frente. Aqui para frente, quero orar por você aqui. Eu quero orar por você. Mudança de comportamento. Isso é uma libertação. Eu preciso. Gente, enquanto você vem, eu vou dando testemunho. Nós estamos lá em casa, tentando acabar com grito lá dentro de casa. Porque lá em casa a gente grita muito. Irmãos, você não tem noção da dificuldade que é parar de gritar dentro de casa. Porque a gente já acostumou com essa gritaiada dos infernos. Vem! Mas essa noite correntes estão sendo quebradas. Correntes vão ser quebradas no nosso comportamento, na nossa maneira de caminhar, na nossa maneira de agir. Ô Espírito Santo, quebre todas as cadeias. Quebre todo o jugo, todas as fortalezas que Satanás quer inserir na nossa mente. Nós pedimos que o Senhor venha quebrar. Ramon, cadê o menino que está filmando? Manda ele subir, manda ele subir. Espírito Santo, eu quero dar um comando aqui agora na sua mente. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que se a gente conseguir libertar aqui dentro, irmão, a gente vai tocar a nossa vida. Se a gente conseguir transformar aqui dentro, acabou para o diabo.
Ele não vai governar mais sua casa, Ele não vai governar mais a sua família, Ele não vai mais governar os seus comportamentos. Mas primeiro, quem tem que decidir sair desse lugar é você. Há poder no nome de Jesus. Quebra aqui, ó. Há poder no nome de... Os pastores do Acorrentados, vamos orar. Há poder. Cadeias quebrar. Chega. É um novo tempo na sua casa. Quebrar. Chega. Cadeias quebrar. Cadeias Tá obedecendo sua mãe? quebrar. Tá obedecendo ela? Um exército surgiu. Obedeça sua avó. Um exército surgiu. Um exército surgiu pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Eu já posso ouvir. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Um exército surgiu. Chega! A palavra para você hoje é chega. Um exército surgiu. Chega! Chega! Um exército surgiu. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ora aí, Del. Xará, cantar a sai. Senhor Deus e Vai Pai, lá no meio. Senhor, nós te louvamos na noite desse dia, crendo no poder da Tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus. Ajuda-nos a entender os princípios de onde o Senhor quer trabalhar na noite de hoje. Quebra as cadeias, as correntes, os grilhões, os ataques do inimigo contra nossas vidas. Em nome de Jesus. Como igreja do Senhor, nós nos posicionamos aqui hoje Em nome de Jesus. para que o Senhor quebre todo o histórico de morte, fechando todas as portas de acesso, aonde o inimigo tem tramado, projetado e arquitetado, ó Deus, debaixo da autoridade do Teu nome. Nós requeremos a autoridade na noite desse dia. Pai, estamos aprendendo um pouco mais. Hoje falamos sobre portas abertas e os princípios que nos levam a agradar a Ti, ó Senhor. Em nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo, todo sintoma de morte, todo sintoma de maldição identificado aqui hoje, que seja quebrado todos os sintomas aqui hoje, em nome de Jesus Cristo. Nos ajude a parar este mal que tanto de perto nos persegue. Eu gostaria que você repetisse essa oração junto comigo aqui. Vamos junto, todo mundo. Pai, Pai, estamos aprendendo um pouco mais, iniciando este ano, entendendo um pouco mais sobre sintomas, mas hoje nos ajuda a parar este mal que tanto nos persegue, devido às legalidades abertas por quem veio antes de nós, sem ensinamento algum. Hoje eu quero ir diante da cruz do Calvário, em espírito e em verdade, para te pedir perdão e fazer o uso da autoridade. Eu sei da responsabilidade pessoal, mas também entendo que tem uma herança, uma iniquidade geracional,
que vem se arrastando através dos anos na história da minha família. Mas como fez Daniel, como fez Neemias, quando eles estavam em cativeiro, hoje nesta igreja, neste ambiente seguro, eu abro a minha boca e confesso, e é sobre isso que eu preciso da tua misericórdia. Se os meus pais, avós, bisavós e qualquer antepassado meu tem aberto portas de acesso para o inimigo entrar, saquear, roubar, matar, destruir na minha vida e na minha família, hoje eu quero quebrar e renunciar em nome de Jesus e pedir perdão por tudo que eu lembrar. É um processo que se inicia se eles cometeram roubos, furtos, sonegação de salários, se tiveram escravos, se derramaram sangue inocente, se invadiram terras, se praticaram abortos, se consagraram fim a algum acesso, através da tua palavra hoje, ensinada, de confissão, arrependimento, essa porta vai fechar. Toda maldição, toda ansiedade, todo medo, todo vício, toda tristeza, toda doença, toda enfermidade, toda morte precoce, toda falência, toda opressão, toda depressão, para hoje, em nome de Jesus, toda obra da carne, todo espírito de cobiça, toda maldade, engano, inveja, calúnia, arrogância, insensatez, toda destruição na história da minha vida e na minha família, para hoje, em nome de Jesus, toda tragédia, toda culpa, toda fortaleza na minha mente, toda mentira implantada, toda rejeição, toda frieza espiritual, todo espírito de divisão, para hoje, em nome de Jesus, todo dom contaminado, toda enfermidade repetida, toda esterilidade crônica, toda desintegração familiar, todo problema financeiro, todo acidente, cirurgia, todo fracasso, espírito de morte, suicídio, para hoje, em nome de Jesus, história de homicídio, envolvimento no crime, insanidade mental, todo colapso, todo período apagado, toda transferência, toda morte prematura, toda maldição na minha herança, todo desvio na área sexual, toda religiosidade tóxica, em nome de Jesus, para hoje, e que todo espírito citado aqui seja mandado direto para o abismo, sem retorno, sem transferência, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Toda enfermidade sai agora, para agora, em nome de Jesus. Eu declaro, na minha vida, na minha história, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Agora peraí, a gente já vai encerrar, o pastor já vai vir. Peraí, não bate palma aí. Eu preciso de orar para algumas pessoas aqui rapidinho agora. Fica aí, Del. Quem aqui já fez aborto? Deus me mostra pessoas com aborto. Aborto, presta atenção numa coisa. 16 anos eu tentei abortar minha filha Débora e não deu certo, para a glória de Deus. Depois de alguns anos ela vai tentar casar, pastor.
E ela tenta engravidar e não consegue. E ela falou: pai, eu não consigo. Cadê pastor Macio? Pastor Rosana sobe também para cima, minha esposa. E aí a gente vai orar. O Macio, chamamos o Macio lá em casa. Falei: minha filha, eu preciso te confessar para você. Ela falou: o que, pai? Eu tentei te matar, só não consegui. 40 dias depois minha filha estava grávida. Portas que nós abrimos está derrotando. Você pode olhar quem fez aborto. A vida parece que tudo fica abortado. Sim ou não? Deus quer quebrar correntes aqui hoje. Você que já fez aborto, trouxe sangue para sua família, vem na frente, quero orar por você. Aborto, bem rápido, abre aqui para mim. Aborto, e a gente já vai encerrar, já vai chamar o pastor. Não, pode ficar aqui, você que está aqui na frente. Aborto, aqui na frente. E nós vamos fazer a oração final. Isso, você que praticou. E detalhe, não só você que praticou, tem gente aqui que financiou para a menina o aborto. Você precisa estar aqui na frente, porque você também é culpado no mundo espiritual. Você ajudou a fazer o aborto. Vem para frente. Cadê as pessoas que teve problema com o aborto? Isso. Fica com vergonha não, é cura, irmão. É correntes caindo aqui hoje. Confissão é cura. Não dá. Isso, eu sei que é o peso que vocês carregam, é um peso desgraçado, que eu carreguei ele também. E eu sei o que é isso. Vem mais, tem mais pessoas. Você que financiou, emprestou o cartão, emprestou o dinheiro, você é cúmplice. Vem para frente. Espírito Santo, chega. Todo xará, cantaraça, todo o peso que essas mulheres carregavam. Quebra agora, pode quebrar agora, solta agora. Todos os demônios, pode sair agora na geração. Nós damos ordem agora. Nós damos ordem agora. Tudo que está abortado na vida desse povo. Xararabacanta. Fogo, 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 fogo. É fogo, gente, é demônio, vai tudo embora. Nós repreendemos toda a morte. A sua vida é uma morte, minha filha. Nada anda, sim ou não? Fala comigo, eu sei, eu estou vendo aqui. Tudo amarrado. E Deus está desamarrando aqui agora. Desamarra, desamarra todo o laço do inferno. Todo o laço do inferno. Solta. Repreendemos agora toda a força do inferno contra a sua casa. Toda a força do inferno contra a sua geração. Nós damos ordem. Espírito Santo, fogo agora. Todos os demônios aí, pode dando ordem agora. Pode soltando agora, solta agora. Solta agora, fogo, 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 fogo. Vai, já manifestou aí, irmãos. Solta agora, solta agora. Nós pedimos agora, venha com teu fogo. Fogo, 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 fogo. Todos os espíritos malignos, solta agora essa geração. Todo espírito de morte, toda falência. É noite de cura, irmãos. Você também, minha filha. Solta agora todo espírito da morte, todo espírito do inferno. Nós damos ordem agora. Solta agora a geração. Solta o ventre. Solta agora. Solta agora. Nós damos ordem e profetizamos a bênção. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Fala: Espírito Santo, eu quero viver um novo tempo na minha casa, no meu ministério, na minha vida. Eu não vou entrar o ano amarrado, com sujeira, com portas abertas na minha vida. Viver o chamado é limpar a casa, é limpar a vida. Fala comigo: confessei seus pecados uns aos outros, e Deus sarará a minha casa. Presta atenção, fica com a mão na cabeça. A receita para cura na sua casa é a confissão. Essas pessoas estão zeradas. Tire a sujeira debaixo do tapete. Tudo que impede você de viver o seu chamado. O pecado não caminha com sujeira. Com sujeira não tem chamado. Mas com limpeza, Deus vai estabelecer o céu sobre a sua vida. Coloca as mãos e fala assim: acorrentados, jamais. Acorrentados, jamais. Fala: eu quero viver um novo ciclo na minha vida. Mas quem tem que fazer isso? Você. Aquilo que você dá conta de fazer, Deus não vai fazer.
confesse os seus pecados. Quando eu acabei de confessar o pecado, a minha filha engravidou. Às vezes a sua vida está aí cheia de pendências. Sabe por quê? Porque você não confessou. Procure um líder, procure um psicólogo. Vai num psicólogo. Cadê os psicólogos da casa aí? Tem algum psicólogo aí? Ah lá, ó. Vai lá aqui, ó, psicólogo. Sabe por quê? Porque o psicólogo não pode contar para ninguém. Você não vai correr o risco. Na igreja também tem muita gente de confiança. Mas cuidado para quem você confessa a sua vida também. Procure alguém que tem capacidade de te ouvir, para você confessar aquilo que você precisa de confessar. Amém? Levanta a mão bem pro alto. Bata a palma para ele. A ele toda a honra.